Palavra de Deus aos irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem então a Bíblia Sagrada no Salmo de número 46. Salmo 46. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, cremos no Teu Santo Espírito, Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que busquemos viver uma vida na dependência do Senhor, que honra o Senhor, que glorifica o Teu nome e que nos abençoa, porque depende do Senhor. Abençoa-nos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, não é novidade quando nós observamos os noticiários, a dificuldade que nós vivemos nos nossos dias. É interessante que, ao vermos as notícias e os noticiários hoje, Pastor Augusto esteve orando aqui por essa guerra na Ucrânia, eles têm isso como seu principal tema. Qualquer passo que é dado, qualquer coisa que acontece, qualquer frase que é dita, é noticiada. Nós vemos notícias terríveis, como dessa criança de 11 anos de idade, que foi transportada para fora do país, seus pais não conseguiram sair. Nós vemos notícias terríveis de famílias que são desfeitas, de injustiças que são cometidas. Essas guerras, esses rumores de uma guerra nuclear, talvez aí, e toda essa ameaça que paira, mas não só aquilo que acontece para além-mar, aquilo que acontece no nosso país também. As dificuldades fruto dessa pandemia, da forma como os governantes conduziram todas essas coisas, o índice de desemprego altíssimo, as questões de saúde mental. Eu li uma reportagem essa semana sobre a quantidade de adolescentes e crianças que estão com problemas mentais terríveis por conta dessa pandemia, casamentos que foram desfeitos, brigas familiares e tantas outras coisas. Mas, se a gente deixar de pensar apenas nas pessoas que perdemos, nas lutas que enfrentamos como fruto dessa pandemia, e olharmos também para o nosso coração, nós perceberemos que nós temos lutas terríveis também no nosso coração. Pressões diárias, muitas vezes o temor dos homens que toma conta de nós, muitas vezes a ansiedade, o medo, a ira, a fúria, a injustiça diante dos nossos olhos. Eu estou lendo um livro de David Powlison, e ele fala sobre a batalha espiritual. E nesse livro ele trata sobre essas pressões externas que muitas vezes invadem o nosso coração, e ele diz que geram pelo menos 3 movimentos no nosso coração. Primeiro é a ira.
Nós ficamos irados com a injustiça, nós ficamos irados com as situações, nós muitas vezes olhamos para todas essas situações e nos assentamos no trono como juízes e dizemos como as coisas deveriam ser, o que é que deveria ser feito, o que é que não deveria ser feito, se eu estivesse lá, o que é que eu faria, e tudo isso vai trazendo à tona a nossa ira, o nosso desgosto com todas as coisas. Por outro lado, ele fala do medo também, e o medo que produz ansiedade, porque no afã de querer resolver tudo, nesse afã de querer nos posicionarmos e tal, nós vemos que somos pequenos demais diante das circunstâncias. O que é que, afinal de contas, eu posso fazer quando eu tenho alguém enfermo, alguém que está hospitalizado, alguém que foi alvo de injustiça, muitas vezes dentro da minha própria casa, as necessidades que existem lá, e muitas vezes não conseguimos dar contas, o que é que eu posso fazer? E esse medo vai gerando essa ansiedade que vai nos consumindo, e muitas vezes nós padecemos em meio a tudo isso. Mas ele fala de um terceiro movimento, que é o movimento de fuga. E esse é um movimento muito comum também. Nós fugimos das situações. Parece que ao olharmos todas essas circunstâncias, nós precisamos de uma válvula de escape. E o escapismo é uma moda nos nossos dias. Nós não queremos enfrentar muitas vezes as situações como elas precisam ser enfrentadas, e nós veremos isso a partir do Salmo 46, mas nós fugimos delas. E muitos voltam para a bebida, muitos entram no caminho das drogas, muitos se divorciam, muitos preferem contemplar outras realidades e, de repente, fugir para essas outras realidades. Afinal de contas, nós olhamos para tudo isso e não nos achamos merecedores de passar por essas dificuldades. E aí queremos escapar delas. Qual é a rota mais fácil? Qual é o caminho mais fácil? Qual é a maneira mais fácil? O que é que eu posso fazer para não sofrer? Existem até seitas nos nossos dias que o lema dessas seitas é exatamente esse, né? Pare de sofrer. Você não precisa sofrer. Você pode, então, arrumar uma válvula de escape e, paz, meus irmãos, dentro dessas falsas teologias, o próprio Deus, de maneira completamente equivocada, é posto como uma válvula de escape para essas pessoas, que não buscam a Deus para servi-lo, para conhecê-lo, mas porque querem as suas bênçãos, querem as suas mãos, aquilo que de repente pode me tirar dessa situação terrível que eu estou vivendo. Quando nós olhamos o Salmo 46, irmãos, nós encontramos aqui, eu creio que um caminho para o refúgio no Senhor. Não é o caminho da ira, não é o caminho do medo, não é o caminho do escapismo, mas é um caminho onde o coração se refugia naquele que pode, de fato, guardar o nosso coração e guardar a nossa vida. Nós não sabemos o tempo em que esse salmo foi escrito, sabemos que ele foi escrito pelos filhos de Coré, eles eram levitas, e eles escreveram esse salmo, creio eu, contemplando as dificuldades que muitas vezes chegavam até Jerusalém. Eles viviam no templo do Senhor, e muitas dessas batalhas que eram enfrentadas, elas tinham um direcionamento muito claro para a cidade onde o templo estava edificado. E nós poderíamos lembrar aqui de várias batalhas, de vários assédios que a cidade passou. Entretanto, irmãos, nós não temos como afirmar um tempo determinante para a escrita desse salmo, para o momento exato em que ele foi escrito. Porém, quando nós o lemos, nós percebemos que ele foi escrito na intenção de fortalecer a fé daqueles irmãos que participavam do culto no templo, e ao cantarem esse canto, já que ele é um cântico, ao cantarem esse salmo, eram fortalecidos no coração sobre algumas realidades que eu quero pensar com você aqui objetivamente nessa noite. Nós poderíamos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3, a segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 7, e a terceira parte do versículo 8 até o 11º. Essa é a divisão natural desse salmo. E na primeira parte, então, nós encontramos uma afirmação que serve como base para todo o salmo.
E veja só então qual é o caminho que os salmistas propõem nesse diálogo com o Senhor, em que eles expressam o conhecimento que eles possuem do Senhor e que serve para aquele, e serviu para aquele tempo e que serve para mim e para você hoje, encontrarmos refúgio no Senhor. Veja como é que ele inicia logo aqui no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Perceba que ele tem a consciência de que ele é povo de Deus. Ele não diz simplesmente, Deus é o Deus que é refúgio e fortaleza dos meus pais. Deus é o Deus que é refúgio e fortaleza do meu vizinho. Mas ele tem essa consciência de que ele é povo de Deus, de que ele faz parte da aliança, de que ao cantar esse salmo, ele não está falando de um Deus distante, mas de um Deus que é pessoal, que é o seu Deus, que tem uma aliança com ele. E é incrível, irmãos, como nos nossos dias isso parece que é difícil de compreender. Nós não somos órfãos jogados nesse mundo, nós não somos pessoas jogadas ou lançadas à própria sorte. O que ele afirma aqui é que Deus é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, ele é aquele que tem uma aliança, que tem um pacto conosco, e aqui ele começa a descrever características desse Deus que ele conhece muito bem. Ele é refúgio e ele é fortaleza. Ele é aquele em quem eu me refugio. E a palavra fortaleza aqui, ela remonta àquelas edificações, aqueles grandes muros, aqueles sentinelas que ficavam armados nos muros, aquelas muralhas enormes, onde muitas vezes casas eram construídas. É como se Deus, literalmente, fosse essa mão que nos cerca como uma grande fortaleza. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala sobre a ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante do Senhor por meio da oração, da súplica, com ações de graças às vossas petições, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. E essa expressão que Paulo usa, guardará o vosso coração, é uma expressão militar, onde ele pensa ali uma muralha e exércitos sobre essa muralha, protegendo o nosso coração. E essa é a mão do Senhor, ou essa é a paz de Deus que guarda o nosso coração. Essa é a paz, irmãos, que não depende das circunstâncias, mas que dependeu daquilo que Jesus fez. Jesus, ele fez a paz entre você e Deus. Jesus, por meio do seu sangue na cruz, ele estabeleceu essa paz, mas Deus promete não só essa paz a você, essa paz com Deus, mas a paz de Deus, como uma fortaleza, como sentinelas armados a guardar o seu coração. É por isso que o salmista diz, ele é o nosso refúgio e fortaleza. A quem nós recorremos, irmãos? Ou ao que nós recorremos? Será que são as expectativas que nós lançamos sobre uma eleição presidencial? Será que são as expectativas que nós depositamos numa eleição municipal? Ou para governador, ou para qualquer outra coisa? Será a expectativa de que não haja uma guerra, um conflito de consequências mundiais, de proporções mundiais? Será que é nisso que descansa a nossa expectativa? E é aí que o nosso coração se refugia? Porque se estivermos assim, irmãos, nós cairemos, nós padeceremos, nós sofreremos, porque todas essas estruturas, elas são falíveis. Elas podem ir de encontro àquilo que nós expectamos. É por isso que ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que guarda a nossa vida, por isso que ele é um socorro sempre presente. A expressão aqui é, nele se encontra socorro constante em meio às tribulações. Não é apenas no momento. Não é apenas quando o meu coração está aflito e eu preciso de socorro, mas é em qualquer tempo. Porque muitas vezes, irmãos, pensamos que nos momentos de paz, o nosso coração não precisa dessa fortaleza, desse refúgio que é o Senhor. E muitas vezes, nesses momentos, nós baixamos a guarda. Nós olhamos e dizemos assim, olha, está muito bem, está tudo muito bom.
Olha, eu posso viver a vida tranquilo, e nós precisamos aprender a orar por isso, a vivermos dias de paz. Por isso que nós oramos por aqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre nós, para que vivamos dias de paz. Entretanto, existe essa concepção de paz romana, a pax romana que existia na época, que era uma paz meramente circunstancial. Os motins, as guerras estavam internas acontecendo por baixo dos panos, as negociatas, mas havia um sentimento de paz. Quando Deus deixa de ser refúgio, parece que a gente baixa a guarda e começa a pensar que está tudo tão bem. Então, para que buscarmos ao Senhor? Para que confiarmos nele? Qual é o resultado de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza? Qual é o resultado de Deus ser socorro sempre presente nas tribulações? E parece-me, irmãos, que um outro aspecto que há nisso é a distância entre o conceito e a prática. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala sobre um tipo de ateísmo prático que existe nos nossos dias. Você tem a consciência que Deus é onipresente, mas muitas vezes, quando nós acessamos a internet e vemos coisas que não deveríamos ver, parece que nós não aplicamos ali a onipresença de Deus. Quando muitas vezes nós usamos de maledicência, quando muitas vezes nós falamos de alguém, quando muitas vezes expomos alguma coisa que não deveríamos expor, quando muitas vezes negociamos ou subornamos alguém, quando não declaramos o imposto como deveríamos declarar, parece que a consciência de onisciência, de onipresença, de santidade de Deus não se faz presente ali. E aqui o salmista ele mostra que essas coisas não andam desassociadas. A consciência de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro sempre presente, ela traz uma consequência direta na minha vida. É por isso que essa palavra no versículo 2 está presente aí, portanto. Ou seja, como consequência da consciência que Deus é refúgio e fortaleza, de que Ele é socorro sempre presente, eu não temerei. Não temeremos. E veja a situação que ele coloca aqui. Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja a situação caótica que ele desenha aqui. Ele alimenta a nossa imaginação com elementos da natureza, com elementos da criação, em conflito, quase que em caos. Veja só, ele fala aqui da terra se transtornar. É literalmente como se a terra, por meio de um grande terremoto, começasse a mudar de lugar. Aquilo que antes estava aqui, agora está longe de nós. É como se os montes eles começassem a se abalar e a se desfazer nos seios dos mares, e ainda mais, no versículo 3, ele diz que as águas na sua fúria fazem os montes tremer de medo. É como um conflito generalizado na criação. É como se para onde nós fugíssemos, fôssemos atacados ou por um tsunami, ou por um furacão terrível, ou por um terremoto que abre abismos terríveis na terra, não tem para onde você correr. Agora pense você com sua família, tentando fugir dessa situação. Você entra de repente no seu carro, ou pega a sua moto, ou tenta pegar um transporte, e de repente o motorista vai ali, ou você vai dirigindo, uma cratera se abriu. E aí você diz assim, não, eu vou fugir para as montanhas, porque o alerta de tsunami foi dado. A APAC disse que o tsunami vai engolir Recife, então eu vou subir para o monte. Quando você sobe para o monte, esse monte está tremendo de medo e está se desfazendo. É em meio a esse caos que ele diz, portanto, não temeremos. Mas como não temer? Como não temer diante da catástrofe?
Como não temer diante das perseguições? Como não temer diante das lutas? Irmãos, o cenário que ele coloca aqui é muito maior do que qualquer um de nós. Nós não damos conta disso. Nós não conseguimos lidar com essas coisas. Eu não sei se você lembra, né, a história que eu acho que foi mais recente, foi aquele tsunami que praticamente devastou parte do Japão, pegou usina nuclear, e você olha para a fúria, vídeos foram publicados no YouTube, correram à internet, né, daquelas ondas que vêm, parece que a coisa está parada, e você vê aquela onda vindo, e quando ela vem, ela destrói tudo. Ela não considera as casas, ela não considera as empresas, ela não considera as pessoas, ela simplesmente vem engolindo, tragando tudo. Navios gigantescos sendo virados pelo poder das ondas. Quando nós vemos terremotos ou qualquer tipo de desastre, nós percebemos, irmãos, que toda a construção humana, por mais fortificada, bem edificada que ela seja, ela não consegue prevalecer diante dessas coisas. Erupções vulcânicas, nuvem que sai de um vulcão e paralisa os voos em toda a Europa, deixa os aviões em terra, porque não conseguem decolar por causa da fumaça densa. E a gente olha assim, tanto poder, tanta força, tanta tecnologia, e não consegue vencer essas coisas. E o que dirá de mim e de você? Portanto, não temeremos. Veja, por que nós não temeremos? Não é porque nós somos fortes. Nós sabemos que não conseguimos resistir a essas coisas. Não é porque nós somos hábeis, somos bons e conseguiremos fugir delas. Mas é porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro sempre presente. É por isso que nós não temeremos. Irmãos, nós não temeremos a morte. Não é porque a morte ela pode ser subjugada pela minha força ou pela minha vontade. Não. Mas é porque eu conheço alguém que venceu a morte e tragada foi a morte pela vitória da cruz. É porque eu creio num Cristo que ressuscitará o meu corpo mortal. Eu creio num Cristo que é a própria ressurreição e a vida. E quem nele crê é salvo. Eu creio num Deus que tem poder de fato na história e que guarda o meu coração, porque Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança comigo, e eu faço parte desse povo chamado povo do Senhor. O segundo aspecto desse salmo, e eu acho interessante isso, a partir do versículo 4, do versículo 1 até o versículo 3, existe uma crescente, e é interessante que ele coloque esse cântico em voz de soprano, ou seja, aquelas vozes mais agudas. Eu não entendo muito de música, mas de repente, se você entende de música, é como se do versículo 1 ao versículo 3 houvesse uma crescente. É como aquela música que começa e vai aumentando o volume, vai ficando densa, vai ficando pesada, e ela sobe no seu volume máximo. E de repente agora chega o versículo 4 e há uma pausa aí. Nas versões mais antigas tem aí pausa, ou então uma palavrinha chamada selá. E é interessante que vem essa pausa. Porque veja o que é que vem depois. É como que todo esse tumulto que está acontecendo fosse pausado agora por uma segunda verdade. E essa segunda verdade é o seguinte: há um rio. Veja, ele termina o versículo 3 falando de águas. Águas volumosas, águas bravias que estão espumando, estão colocando os montes para tremer. E aí o versículo 4 começa dizendo, há um rio. E é como se a música aqui, ela baixasse o volume e começasse bem baixa, suave, quase que imperceptível. E eu lembro de Elias quando estava na caverna.
Quando em meio a todos os tumultos e temores do seu coração, Deus chega para Elias como um sussurro no vento e fala ao coração do profeta e encoraja o profeta a sair da caverna. É esse rio. E ele fala e diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu fui ver alguns comentários sobre esse rio, porque se você conhece um pouco da cidade de Jerusalém, você não precisa ter ido lá, eu também nunca fui, mas quando a gente olha para a estrutura da cidade, a gente percebe que não tem nenhum rio que corta a cidade. E naquele tempo também não havia. Alguns comentaristas chegam a falar que aqui os filhos de Coré, eles estão fazendo um link de Jerusalém com o Jardim do Éden. E no jardim corriam 4 rios, e um desses rios corria exatamente pelo meio do jardim. E aqui então ele pega a imagem do rio do meio do jardim e põe esse rio agora no meio da cidade. E é como se na mente dele ele estivesse pensando aqui em Jerusalém. Irmãos, eu não sei, mas quando eu estava lendo esse texto, o que me veio à mente foi exatamente Apocalipse capítulo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 22. Jesus está mostrando aqui a João a nova Jerusalém. E no capítulo 22, no versículo 1, ele diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu fiquei pensando nesse rio, irmãos. Eu não sei se de repente Deus, naquele tempo, deu um apocalipse aos filhos de Coré e eles contemplaram o rio da Nova Jerusalém. Eu não sei. A gente não tem como afirmar nem o que os comentaristas falaram, fazendo essa junção, essa síntese do Éden com Jerusalém do passado, nem tem como afirmar que eles tiveram uma visão da Nova Jerusalém. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o que o salmista, ou os salmistas deixam claro aqui, é que em meio a todo esse tumulto presente, existe uma cidade que é a cidade de Deus. Deus está no meio dela, o santuário das moradas de Deus está presente lá, Deus mora nessa cidade, e no meio dessa cidade, ao contrário de águas que são volumosas, que estão espumando, existe um rio calmo, límpido e tranquilo, que corre e alegra a cidade de Deus. É interessante, irmãos, porque aqui eu percebo de forma muito clara o contraponto ao caos. Enquanto aquela situação toda lá, aquelas circunstâncias adversas estão acontecendo, na cidade de Deus existe paz e alegria. Porque esse rio alegra a cidade de Deus. Ele corre por meio da cidade de Deus, trazendo alegria à cidade de Deus, trazendo alegria ao santuário das moradas do Altíssimo. E pelo fato de Deus estar no meio dessa cidade, dele estar assentado no trono dessa cidade, essa cidade não se abala. Enquanto os montes tremem de medo, essa cidade ela não treme. Enquanto os montes se abalam, essa cidade é inabalável, porque Deus está no meio dela. Não é porque ela é forte, mas é porque Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde as primeiras horas da manhã.
Talvez os moradores dessa cidade ainda estejam dormindo, mas Deus já está lá ajudando essa cidade. Perceba que as ações aqui são do Senhor. Percebam que é Ele quem está agindo, é Ele quem sustenta, é Ele quem governa, é Ele quem faz com que essa cidade não se abale, é Ele quem ajuda essa cidade. O salmista traz mais uma vez os olhos para o Senhor. É como se ele estivesse repetindo mais uma vez a afirmação do versículo 1, porque logo depois dessa afirmação que ele faz sobre o soberano Senhor que está sentado no meio da cidade, vem o versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Veja só, a cidade não se abala, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele traz mais uma vez a imagem, não mais agora dos fenômenos da criação, das águas e dos montes, mas ele traz agora a imagem de reinos, de nações. Elas bramam, elas gritam, elas expõem a sua força. Sabe, irmãos, não é porque a Ucrânia não tinha armas nucleares que a Rússia simplesmente resolveu invadir. Não é simplesmente porque o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Nós vimos isso e nós conhecemos isso na própria história bíblica. A Assíria, a Babilônia, tantos outros se levantaram, o Império Romano, o Império Grego, tantos outros se levantaram, irmãos, sempre dentro dessa mesma perspectiva. Olha, se eu tenho força, eu vou vir sobre você e vou dominar sobre você. Mas, irmãos, quando nós olhamos o relato da Escritura, e nós olhamos para quem nós somos, para a nossa identidade enquanto povo da aliança, irmãos, não são meramente nações que se levantam contra nós, porque elas podem gritar, elas podem vir armadas até os dentes, elas podem ter os melhores caças, as melhores bombas, as maiores armas de destruição em massa, os melhores exércitos, mas não é isso que garante. Nós não podemos colocar a nossa esperança, irmãos, a nossa força no nosso braço, naquilo que de alguma maneira aqui, a nossa nação está bem preparada para isso, e simplesmente isso. Mas o que ele mostra aqui é que a voz do Senhor, o Deus que governa as nações, o Deus que está assentado no meio da cidade, o Deus que um dia os reis da terra se prostrarão diante dele e entregarão as suas glórias, as suas vitórias diante dele, porque eles são servos. É assim que Deus trata, irmãos, os reis da terra. Ele inclina o coração deles como bem lhe apraz. Ou nós cremos na soberania de Deus, irmãos, ou nós viveremos em pânico. Deus é quem se assenta num alto e sublime trono. As abas das suas vestes, elas correm, elas estão espalhadas. Deus contempla a terra. Deus tem todas as coisas muito bem encaminhadas na palma das suas mãos. E Ele conduz a história da redenção do começo até o seu final, irmãos. E nós não somos um povo que não conhece o final da história. Nós conhecemos o final dessa história. Jesus não nos deixou aqui enganados, irmãos. Nós não somos como os epicureus ou os estoicos que simplesmente estão passando por aqui afirmando, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós temos uma viva esperança, nós cremos num Deus soberano que se assenta ao redor da terra, que conduz todas as coisas segundo os seus santos e sábios propósitos, que coordena o coração de todas as coisas, que conduz a história para fins proveitosos que glorificam o seu nome. Eu li a reportagem sobre igrejas na Ucrânia. E essas igrejas não estavam pedindo por mais armas ou coisas do tipo. Mas elas estavam pedindo, orem por nós, porque nós queremos servir melhor.
Nós queremos demonstrar o amor, a compaixão, a graça de Deus na vida de pessoas que agora estão em pânico. Orem para que o Senhor nos mantenha firme, nos mantenha de pé, para que nós possamos servir a esse povo. E eu fico pensando, irmãos, em meio a tanto relativismo, há uma fé tão frágil, há afirmações tão contundentes que muitas vezes necessitam de bases profundas da Escritura. Eu fico pensando, irmãos, como uma igreja que serve em meio ao caos, em meio à guerra, ela pode alcançar vidas aflitas, ovelhas que estão sobrecarregadas, sem quem as pastoreie. E é crendo na soberania e no senhorio de Cristo que ela parte para o mundo para servir. Essa semana eu assisti um filme com meu filho, chamado 1917. Eu não sei quantos aqui já assistiram. Eu não quero dar spoiler, mas a gente acaba dando um pouquinho. 2 soldados que recebem uma missão, uma ordem, uma missão suicida. E eles vão cumprir aquela ordem, ainda que lutando contra o tempo e contra os seus temores, eles vão cumprir aquela ordem, porque se eles não cumprirem aquela ordem, cerca de 1.600 pessoas perecerão. Então eles saem. E é interessante, irmãos, como nós recebemos uma ordem do Senhor, de fazermos discípulos dEle. Como nós temos, não a segurança de um exército, não a segurança de um bom estrategista de guerra, mas nós temos aquele que é refúgio e fortaleza, garantindo os nossos dias até que ele diga assim: chegou a sua hora de encontrar comigo, porque isso é definido por ele. E nós não obedecemos. E nós muitas vezes nos apavoramos pelos decretos e pelas imposições dos nossos dias. Olha, você não vai ser muito bem interpretado se você falar de Jesus aqui. Olha, você pode perder seu emprego se você fizer essas afirmações aqui. Não basta temer as nações, a gente teme as coisas pequenas daqui. Mas o que ele diz aqui é que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Já parou para pensar nisso? A expressão aqui é quase como uma bomba atômica gigante que faz a terra inteira se dissolver em nada. Irmãos, lembra de Senaqueribe? Senaqueribe vai afrontar Ezequias. E ele manda aquela carta, e o rei Ezequias lê aquela carta, e o rei Ezequias chora diante de Deus. Olha as afrontas de Senaqueribe. Você lembra a resposta que Deus deu ao profeta Ezequias? Não é contra você que ele está falando, mas é contra mim. Você lembra quando Josafá, lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 20, ele tem medo, porque uma grande multidão vem contra Judá, quer invadir e tomar Jerusalém. Os do Monte Seir, vários outros povos se reuniram. Aí Deus dá uma ordem inusitada para Josafá. Ponha os cantores na frente do exército, louvando o meu nome. Eu fico pensando, irmãos, quem é que coloca um grupo de louvor na frente de um exército? Um coral na frente de um exército? Imagina. É essa a ordem que Deus dá. Deus manda que eles marchem conduzidos por cânticos. E Deus promove uma confusão. Os do Monte Seir se levantaram contra os moabitas, contra os amonitas, e eles mesmos se destruíram lá. Quando o povo de Judá chega marchando com Josafá, eles só encontram os despojos de guerra. Levam muito mais de um dia recolhendo os despojos de guerra, tesouros que aquele povo levou e deixou lá. E eu fico pensando, irmãos, que não é que essas mesmas histórias se repitam e nós
saiamos aqui dizendo assim: agora eu creio que eu vou marchar sobre a terra, e eu vou lutar contra o meu chefe, e eu vou lutar contra esse e aquilo outro, e vou prevalecer. Não. Mas, de alguma maneira, tanto o salmista quanto todas essas histórias bíblicas, elas trazem algo para o nosso coração. Nem sempre os resultados serão os que nós esperamos, mas o nosso coração estará muito bem refugiado num Deus que pode todas as coisas. Ele podia resolver aquela prisão do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: olha, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. E ele diz assim: mas o Senhor, que é refúgio, que é fortaleza, incluindo isso aqui na fala de Paulo, ele diz: me revestiu de força, e a pregação foi feita e todos puderam ouvir. O mesmo Deus presente que livrou Josafá, que livrou Ezequias, que livrou o seu povo das mãos de Faraó para que pudesse adorá-lo no deserto, é o mesmo Deus que estava com Paulo, fazendo-lhe companhia nos seus últimos momentos. Paulo foi decapitado, irmãos. É o mesmo Deus que está comigo e com você, e que diante da sua voz a terra se dissolve, porque nós somos o seu povo. E em terceiro e último lugar, ele chama aqueles que estavam ouvindo essa canção a olharem para o passado. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Veja, ele chama os olhos daquele povo a contemplar os feitos de Deus. E é só assim que nós podemos contemplar algo chamado providência de Deus. A providência de Deus, ela é sempre vista por nós pelo retrovisor da nossa vida. Nós olhamos para o passado e nós lembramos dos feitos de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e lembramos dos feitos de Deus. Eu não sei se você recorda José quando se dá a conhecer aos seus irmãos. Quando os irmãos de José chegam ali, depois de toda aquela estratagema de José, e José agora se revela aos irmãos, os irmãos de José ficam com medo. E o temor que se assenhora do coração deles é: pronto, ele agora vai nos matar. Nós intentamos o mal contra ele, ele é a segunda pessoa mais poderosa do Egito, ele vai nos matar. E José ali, irmãos, ele contempla a providência de Deus. E ele diz aos seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus quem me enviou para cá, para que o remanescente fosse salvo. E é assim que nós contemplamos a providência de Deus. Deus não nos revelou o futuro, Ele nos revelou a sua palavra. Mas nós não somos videntes, nós não cremos em bola de cristal ou em revelações futurísticas, nós cremos na palavra de Deus. Mas sabemos, irmãos, que Deus, por meio da sua providência, Ele conduz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E nós podemos confiar. E muitas vezes precisamos parar na nossa vida, na nossa história, em meio aos temores, em meio às circunstâncias adversas, parar para lembrar do passado. Você precisa parar, assim como eu preciso parar, e nos lembrarmos, irmãos, dos feitos do Senhor, da condução do Senhor, das lições que nós temos aprendido com o Senhor até o dia de hoje. Quantas vezes, irmãos, a presença e a palavra de Deus falharam? Quantas vezes Ele nos desamparou? Quantas vezes Ele deixou de suprir as nossas necessidades? Quantas, irmãos? Quantas vezes Deus abandonou o seu povo? Quando nós olhamos a história bíblica, quantas vezes Deus abandonou o seu povo? Nenhuma, irmãos. A sua boa mão, a sua presença, a sua palavra sempre fizeram parte da jornada do povo da aliança. E como Deus agiu no passado, Ele age conosco porque somos o mesmo povo. Não somos um plano B de Deus. Nós somos o mesmo povo, a descendência espiritual de Abraão. O povo com o qual Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança e Ele jamais nos desamparará.
Nós temos essa consciência e essa segurança no Senhor. É por isso que vem agora o versículo 10 e diz assim: aquietai-vos. E perceba que aqui não é mais, é como se o salmista agora recebesse uma inspiração diferenciada de Deus, e ele passasse agora a falar aqui como o próprio Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Como é difícil esse exercício. Mas ele só é possível, irmãos, quando de fato cremos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando de fato cremos que Ele está sentado sobre o trono de todas as coisas e governa todas as coisas de acordo com a sua vontade. Só passamos a descansar, irmãos, quando olhamos a história do povo de Deus e olhamos a nossa história e percebemos de maneira muito clara a providência de Deus que nos guardou, que nos livrou, que tem nos conduzido, que tem nos abençoado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora, essa frase que ele diz aqui, o único povo que conhecia o Senhor, nessa época em que o Salmo é escrito, era o povo judeu, com exceção de alguns outros que foram sendo incorporados na nação, com exceção dos ninivitas, mas era o povo judeu. E Deus está dizendo assim: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Porque, irmãos, Ele está dando a imagem de que, ainda que os outros povos não creiam, ainda que os outros povos não confiem, Ele continua regendo toda a história. Ainda que os outros povos digam que são eles que regem a história. Ainda que os outros povos, na sua autonomia, no seu desejo de independência, digam assim: quem manda aqui sou eu. Deus está dizendo assim: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, porque Ele é Deus. Pelo fato de que Ele é Deus. E ele finaliza com essa expressão: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A mesma expressão que ele usa no versículo 7. Não é só a expressão de que Ele é o Deus da guerra, mas a expressão Senhor dos exércitos é o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, que pode todas as coisas. E a expressão o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança está conosco. Quando é mencionado dessa forma, é sempre revelada ou é sempre demonstrada a relação pactual de Deus com o seu povo. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus da aliança que está conosco. Não é qualquer ídolo, não é qualquer senhor, rei da terra, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Jacó que está conosco. Por isso, aquiete o seu coração. Diante das circunstâncias difíceis, diante das perseguições, das lutas, dos temores, da aparência que muitas vezes e da realidade que esse mundo passa para mim e para você de que a coisa é um caos. Lembre, existe um rio, e esse rio corre calmo, tranquilo, e ele alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus a ajudará desde o amanhecer. Deus está com o seu povo. Nós podemos afirmar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro sempre presente em meio às tribulações. E assim, pastorearmos o nosso coração por meio da palavra de Deus e aquietarmos, fazer aquele exercício que Davi nos ensina, fazer calar e sossegar a alma, como a criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Que seja assim conosco, irmãos.
que não sejamos tomados pelo medo, pela ira ou pelos escapismos tão comuns dos nossos dias, mas que sejamos tomados pela palavra do Senhor. E assim, confiantes no Senhor, vivamos de fato uma vida na dependência do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Tu conheces, Senhor, o coração de cada irmão meu aqui nessa noite. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as circunstâncias que envolvem cada um. Porém, muito mais que essas circunstâncias, traz a consciência a cada um de nós que nós somos envolvidos por Tuas poderosas